Oh glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Muito boa noite a todos. Chegamos à meia-noite. Neste momento é o horário onde os ponteiros se apontam todos para cima. Estamos nos reunindo neste momento para engrandecer, louvar e bendizer o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome tem poder. O sangue do Cordeiro é aquele que tem poder, e nós neste momento vamos clamar pelo sangue, o sangue do Cordeiro que despedaça todo o jugo, o sangue do Cordeiro que quebra as correntes de maldições sobre nossas vidas, nossas famílias. Então nós invocamos o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos para a parábola onde diz a respeito do joio e do trigo, bendito seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer, a palavra do Senhor, onde está relatado acerca da parábola do joio e do trigo, que quando os trabalhadores vieram a dormir, quando eles acordaram, eles tiveram uma surpresa. E qual foi essa surpresa? É porque o dono da seara, ele havia semeado a boa semente, mas o momento em que ambos foram dormir, quando eles acordaram, eles perceberam que havia joio no meio do trigo. E não é diferente na minha vida, também na vida dos meus irmãos, quando é o momento que é para que nós venhamos descansar, o inimigo ele começa a atuar. Quando estamos descansando, é a hora que o inimigo, muitas das vezes, se não a maioria das vezes, ele aproveita essa brecha, essa oportunidade para semear o joio. E ambos perceberam e disseste: o Senhor nos semeou a boa semente, como é que veio, aleluia, o joio aparecer no meio do trigo? E o dono da seara disse que aqui, enquanto eles dormiam, veio o maligno e semeou o joio. Muitas das vezes, quando estamos descansando, é a hora que o inimigo aproveita para atuar, para trabalhar. Ele procura uma brecha, porque ele é oportunista e também estrategista, que está há mais de 2000 anos levando vidas cativas, oprimindo famílias, porque nós sabemos que quando o primeiro plano do Senhor, quando ele criou o homem, extraiu da costela do homem, onde está relatado no livro de Gênesis, que vai nos revelar que o Senhor, ele criou o homem e extraiu da costela do homem. Quando lançou um sono profundo, ele arrumou uma adjuntora para que o homem não viesse ficar só. Então, quando Adão viu, ele percebeu uma mulher, que seria a sua adjuntura. E quando aquela mulher, sua adjuntura, ele percebeu, ele disse que esta seria a carne da sua carne e osso do seu osso. Uma família, um casal ali no jardim, aonde não havia no momento choro, onde não haveria tristeza, onde no momento até então não tinha ranger de dentes. Eles não precisavam trabalhar duro, não sabia o que era dores de parto, mas a Bíblia diz que enquanto o homem, aleluia, está preocupado com seus afazeres, a serpente aproveita a oportunidade que ela vem, aleluia,
aleluia, a questionar a mulher, lançando-lhe uma pergunta, que foi assim que o Senhor disse para não comer, aleluia, da árvore que se encontra no meio do jardim. Então ela aproveitou uma o inimigo aproveitou a serpente, ela aproveitou uma oportunidade da distância que havia, porque o inimigo ele só procura de uma brecha, e a distância que ambos se encontrava, Adão de Eva, foi o momento e a brecha que o inimigo usou para penetrar. Por isso que a Bíblia diz que é melhor andar os dois juntos do que, aleluia, porque se um cair, o outro levanta, mas ambos estavam separados, e como Satanás ele é oportunista, então ele encontrou a brecha para que ele pudesse, aleluia, lançar, aleluia, ali a sua oferta, lançar ali a sua proposta. Mas o Senhor, lá no livro, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de Mateus, ele vai nos revelar, bendito é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vem nos ensinando acerca de como nós temos que nos comportar. Não é verdade, meus irmãos? A Bíblia diz, quando o Senhor passa lá em Mateus, onde está registrado em Mateus, seu capítulo de número 4, que a Bíblia vai nos dizer, vai nos revelar acerca da tentação de Jesus pelo deserto, e que enquanto o Senhor ele caminhava pelo deserto, veio então o seu período a qual ele estava passando pelo ápice da fome, a qual, aleluia, o inimigo olhando fez com que aquela pedra viesse a se transformar, viesse, aleluia, lançando uma proposta para o Senhor, aleluia, para que ele viesse transformar aquela pedra em pães, porque o Satanás sabia da necessidade, mas maior era o propósito, e o Senhor ele rejeitou a proposta e ele se atentou para o propósito, e ele nos ensinava através do livro das revelações, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava com fome, mas não cedeu à tentação, e através da palavra ele resistia o astuto, ele resistia o tentador. Que nesta noite gloriosa que nós já estamos passando da meia-noite, que nós venhamos, aleluia, resistir, porque o Senhor deixou escrito dentro das suas sagradas escrituras, para que nós venhamos nos sujeitar a Deus, e para que nós possamos resistir o maligno, porque somente assim ele fugirá de vós. O Senhor disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. E o Senhor estava nos ensinando como devemos nos sujeitar àquele que é poderoso, aquele que é glorioso, aquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Quando lá na cruz do Calvário ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele entregou o seu espírito como ovelha muda. Ele não, aleluia, abriu a sua boca sobre aqueles que o maltratavam, e diante do maligno que oferecia uma proposta baseada na necessidade, o Senhor nos ensinava a resistir. Que nós nesta noite, meus irmãos, venhamos resistir toda astuta cilada de Satanás, todas as propostas, porque maior do que a proposta é o propósito. E o segundo, aleluia, proposta de Satanás é que ele, como estava no momento de jejum, como estava no momento
aleluia, de oração ali pelo deserto, e ao inimigo se manifestar, ele pediu para que o Senhor viesse a transformar, e depois ele disse para que o Senhor viesse, aleluia, saltar, porque estava escrito que os seus anjos daria ordem aos seus anjos para que ele, aleluia, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, para que pudesse o guardar. Mas o Senhor também nos ensinava através das sagradas escrituras, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor, ele nos ensina o quão nós devemos, aleluia, valorizar as sagradas escrituras, porque no caminho, no mundo de dificuldade a qual nós vivemos hoje, dias ruins, dias maus, e cada vez mais será pior, mas o Senhor, ele deixou as sagradas escrituras, onde o salmista diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E neste mundo de trevas, neste mundo de escuridão, aqueles que meditam na sua palavra de dia e de noite, eles estarão aptos para resistir o maligno, assim como o Senhor resistiu. O primeiro homem no jardim do Éden, ele falhou, mas o segundo homem, ele nasceu numa manjedoura, ele não nasceu, aleluia, não foi grande, mas ele se fez menor entre aqueles, aleluia. A Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, e o Pai olhou do alto, procurou ao menos um justo e não encontrara um justo, então ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas viesse a ter a vida eterna. Que nós venhamos, meus irmãos, a cada dia, que nós venhamos, meus irmãos, a cada momento, aleluia, buscar o Senhor, porque o Senhor procura tais. Ele disse que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador, ele adora no dia do luto, ele adora no dia do choro, ele adora no dia da tristeza, ele adora no dia da alegria. É como um casamento que deixou, quando nós vamos num cartório e nós, aleluia, confessamos diante daquele que nos diz: adorará na saúde, na tristeza, na alegria, na pobreza, na enfermidade. Em todos os momentos nós devemos adorar, em tudo nós devemos dar graça. Quando o Senhor, ele nos ensina através das suas sagradas escrituras, a Bíblia diz que quando ele estava, aleluia, distante da casa de Lázaro, que era seu amigo, a qual ele estimava, aleluia. A Bíblia diz que Marta e Maria mandaram, aleluia, os mensageiros atrás do Senhor, porque aquele a quem ele amava estava enfermo, mas no meio da resposta de terror, no meio da resposta de espanto, porque o medo estava assolando aquela casa a qual tinha Jesus, mas Jesus, ele se ausentou, porque convinha que ele viesse cumprir a sua missão. E a Bíblia diz que ele, a caminho de 2 dias distante, ele mandou uma resposta aos mensageiros: diga que Lázaro não morre, mas isso será para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos revelar que quando o Senhor chega, Lázaro já havia morrido, e ele havia entregado uma mensagem para que os mensageiros pudessem, aleluia, responder aquela resposta a qual foi perguntado através dos mensageiros, dizendo: mas o Senhor disse: diga a eles que eu vou e que ele não irá morrer. Mas ele chegou no quarto dia. Quando ele chegara no quarto dia, eles disse: mestre Jesus, se o Senhor estivesse aqui, certamente ele não teria morrido.
e o Senhor disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim não morrerá. Nele, aleluia, terá vida, porque o Senhor estava dizendo que ele era a própria ressurreição, que ele era a própria vida. E quantas das vezes não é assim? A enfermidade aparece para assolar nossa casa, o luto bate no meio da nossa porta, e às vezes vem a má notícia e nós não conseguimos nos comportar como o Senhor nos ensinou. Sabemos que não é fácil, irmãos, mas nós devemos que perseverar e olhar somente para o alvo. E o alvo é Cristo, e o fim de toda a humanidade é voltar para o pó da terra e o Espírito voltar àquele que é devido, o nosso poderoso, o Rei da Glória. A matéria volta para a matéria, aleluia, que é o pó da terra, mas o Espírito, ele voltará para Deus. E aí, como está a minha alma, como está a tua alma, como está o nosso espírito? Será que nós estamos buscando? Será que nós estamos esperando? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Salmos capítulo de número 1. A Bíblia vai nos dizer, e ela chama de bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos do humano, segundo, aleluia, a Bíblia diz que as más conversações, ela corrompe o bom costume. E o Senhor estava ensinando enquanto estava na casa de Marta e Maria, dizendo que ele era a ressurreição e a vida. Embora elas andassem com o Senhor, elas não meditavam na palavra, porque o Senhor disse que ele era a ressurreição e que ele era a vida e que ali não haveria a morte. E ela falava: eu sei que não haverá morte, porque no dia, aleluia, do juízo final, muitos irão ressuscitar. Mas o Senhor falou que não seria futuramente, mas seria no presente. Meu irmão, eu não sei o que está, porque o que você olha em sua volta e se encontra perdido, mas eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer que nem tudo aquilo que parece é. A Bíblia diz que o final das coisas será melhor do que o princípio. O princípio, o momento pode ser de dor, pode estar parecendo que é de perca, mas eu nunca vi alguém aceitar perder. Jó, ele perdeu tudo, mas depois ele foi restituído, e o Senhor dava testemunho acerca de Jó. Dizia que Jó era um homem íntegro, que Jó era um homem reto, que Jó era o homem que se desviava do mal, porém a assolação veio até a sua casa, porque Satanás dizia que ele só era daquela maneira por conta dos bens que o Senhor cercava. Ele queria a vida de Jó, mas o Senhor disse que na vida de Jó não toca. Pode estar, meu irmão e minha irmã, desabando ao nosso redor, mas eu tenho uma palavra de Deus que na tua vida o maligno não toca, que na tua casa, que na tua família, que no meio da tua parentela o inimigo não toca. E Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu, aleluia, a fé. E a Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. A fé, ela é algo sobrenatural que transcende o mundo natural. Então nós não podemos viver por vista. A vista, ela só nos permite enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos, mas a fé, ela nos faz enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Olharam e viram Lázaro morto. A pedra estava tampada no sepulcro, mas o Senhor disse: remova a pedra, remova a pedra. E o Senhor disse: Lázaro, venha para fora. Mas antes de o Senhor chamar Lázaro, a Bíblia diz que o Senhor ergueu as mãos ao céu e disse: Pai, eu sei que sempre
tu me ouves e o teu nome será glorificado. E o Senhor ergueu a mão e deu graças a Deus. Se os irmãos olharem e forem ler, os senhores vão ver que o Senhor ergueu as vossas mãos e deu graça no momento aonde através dos olhos humanos estava a morte, mas o Senhor estava mostrando para ele que a fé, ela no lugar da morte, ela vê vida. A fé, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Então, meu irmão e minha irmã, que nesta noite nós venhamos despertar, que nós não venhamos a ser como aquele Geazi, o moço, aleluia, de Eliseu, porque quando eles estavam, aleluia, diante do monte, Geazi ele só enxergava com os olhos da carne, mas Eliseu ele enxergava com os olhos espirituais. Que o Senhor nesta noite ele possa estar abrindo os nossos olhos espirituais, porque no meio de um mundo hostil existe muitos Geazis, que ele só vê guerra, que ele só vê o exército inimigo, mas eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, que os olhos espirituais serão abertos, não pelo meu nome, mas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Geazi viu um exército todo armado, cheio de espada, que via o seu encontro, porém Eliseu, ele enxergava com os olhos espirituais, ele dizia, levanta a tua cabeça e olha quantidade de anjos que estão nos cercando. E a Bíblia diz, meu irmão, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. O mundo ele pode ter ferro, o mundo ele pode ter escudo, mas a Bíblia ela tem uma resposta para mim e para você, que é aquele que habita no esconderíssimo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ela diz mais ainda, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, e nós não seremos atingidos, ainda que as águas queiram me submergir, ainda que as águas queiram te submergir, creia que o Senhor nos fará andar por cima das águas. Se ainda tentarem nos colocar dentro de uma fornalha ardente de fogo, aumentando 7 vezes mais, como fizeram com Sadraque, como fizeram com Mesaque e Abednego, por conta que não se dobraram diante de imagem de escultura, diante de estátuas, porque eles acreditavam que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem, muito menos, aleluia, num barro, mas ele habita em mim, ele habita em você, que fomos extraídos do pó da terra, e nós somos o vaso que está na mão do oleiro, mas não aqueles que é feita a imagem de escultura, e qual eles eram, aleluia, colocado para adorar, eles não se prostraram, foram jogados na fornalha, mas quando pensar que você está morto, vão olhar e vão ver um quarto homem na fornalha, e eles vão olhar e vão perceber quem era aquele homem, não eram 3, quem era aquele homem que passeia com eles, eles vão saber que existe um Deus que vela pela minha vida e vela pela tua vida. Se Deus fez uma promessa, irmão, creia no poder que há no nome de Jesus, que essa promessa não morrerá, que essa promessa não morrerá, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia que eles têm nos concedido no mundo espiritual, as trevas já está, aleluia, procurando a quem possa tragar. Está escrito lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, dizendo que o leão ele anda rugindo, procurando a quem possa tragar, mas o Senhor é aquele que guarda e guarda a minha vida, guarda a tua vida, ele procura
procura tragar, ele anda rugindo, mas maior é aquele que está conosco, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Amém, meus irmãos? Tome posse da vitória e creia que o Senhor, quando Ele está conosco, não importa quem se levante, pode se levantar o mundo inteiro, mas quando o Senhor se levantar diante deles, todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que só o Senhor é Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para que o nome de Deus venha a ser glorificado a cada manhã e que vidas e almas venham a ser alcançadas. Meus irmãos, você que puder, dê um like, hein? Deixe, aleluia, o seu comentário dizendo que crer no impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Comenta, deixa um like, compartilha, e quem ganha é o reino. E quem ganha é o reino. E nós seguimos, aleluia, em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Já queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido. Pai querido e Pai amado, sabemos que estamos de pé, não é porque somos merecedores, mas é por conta da Tua graça. A Tua palavra diz, ó Senhor da glória, que a graça é o significado da palavra graça, quer dizer favor imerecido. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho para todo aquele que nele crê e não, aleluia, não viesse a perecer, mas viesse a ter a vida eterna. Senhor, neste mundo, aleluia, nós passamos por luta, passamos por combate, porque, Senhor, nós lutamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, não é contra a carne, mas sim contra principados, potestades e hostes, Senhor, meu Deus, meu Pai, deste mundo tenebroso, que vem para assolar, que vem para destruir, porque a Tua palavra está escrito, ó Pai, que o ladrão, ele vem senão para roubar, para matar, para destruir, mas, meu Senhor, nesta noite, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, no mundo espiritual, nós determinamos, nós decretamos a falência do inferno sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, sobre a nossa vizinhança, sobre o nosso bairro, sobre o nosso país, sobre as nações, Senhor, que assim, meu Deus, meu Pai, como Daniel orava, e havia um alto escalão, aleluia, que reteve a oração de Daniel, mas Tu enviou o anjo Miguel com a espada desembainhada, Miguel que é um anjo guerreiro, envia, Senhor, Miguel, aleluia, para quebrar o arco, para cortar a lança, para queimar, meu Deus, os carros de fogo, para dar vitória, meu irmão, para dar vitória, minha irmã, para abençoar essa família, para abençoar essa casa, como também a minha casa, como também a minha família, como também toda a nossa parentela, meu Deus, vai intervindo, meu Deus, toda palavra de derrota, toda palavra de maldição, todo espírito contrário que vem, Senhor, para querer abater, que vem, Senhor, para querer desanimar, no sangue que tem poder, no sangue que tem todo poder, meu Deus, vai desfazendo todo laço, vai desfazendo toda feitiçaria, vai tirando, Senhor, meu Deus, meu Pai, o nome desta mulher, o nome, Senhor, deste homem, Senhor, o nome desta família, do meio dos terreiros, do meio, Senhor, meu Deus, meu Pai, das encruzilhadas, todos esses espíritos imundos que têm se levantado, meu Senhor da glória, para querer minar a força, para querer, meu Deus, trazer o desgaste, mas a Tua palavra deixou escrito, vinde a mim todos que está cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo jugo do maligno agora caia por terra, Senhor, vai abatendo, Senhor, vai quebrando o arco, vai cortando a lança, vai queimando, Senhor, os carros do fogo. A Tua palavra diz, ó meu Pai, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos e fazemos menção no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de miséria, Senhor, todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, Senhor, no poder que há no sangue de Jesus Cristo, no poder que há no sangue de Jesus Cristo,
vai batendo em retirada, vai saindo por 7 caminhos, vai sendo aniquilado, vai sendo queimado, vai sendo dissipado, vai sendo esmiuçado, meu Deus. Começa a visitar essa casa, começa a visitar essa família, que a presença do Espírito Santo possa irradiar nossa vida, venha fazer nós triunfar no meio das lutas, Senhor. As lutas necessárias, Senhor, porque sem luta não é vitória, mas não deixa nem permita nós ficarmos com as nossas cabeças baixas, mas que nós viemos nos levantar, assim como aquele filho pródigo, Senhor, que ele tomou uma decisão, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, Senhor. Que nós venhamos nos levantar para te buscar, que nós venhamos nos levantar, Senhor, para se humilhar, porque nós devemos se humilhar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, porque quando se levanta um exército, todo aquele que se dobra, que se humilha diante de ti, ele não fica prostrado diante da luta, ele não fica prostrado diante da palavra contrária, ele não fica prostrado diante de obra de macumbaria, mas todo aquele que não se dobra diante de ti, ele fica prostrado diante do mundo. Bendito seja o nome santo do Senhor, mas na mão do mundo não há misericórdia, mas na tua mão há misericórdia, Senhor. Esconde no recôndito do teu pavilhão e faz com que a minha casa, nossa família, Senhor, venha triunfar. Alcança-os de perto, Pai, e alcança os de longe. Alcança-os de perto, Senhor, e alcança-os de longe. Completa a tua obra, porque nós cremos, Senhor, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Amém, meus irmãos? Muito boa noite. Não esqueça de deixar um like, de deixar um joinha, compartilha, meus irmãos. Essa é a contribuição que eu peço a vocês para que nós possamos, aleluia, cada vez mais, aleluia, tem conquistando um espaço para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, creia que o impossível Deus faz, mas aquilo que é possível para nós, Deus, ele não irá fazer. Ele não irá fazer o possível. Deus é o Deus das causas impossíveis. Lázaro estava morto, causa impossível. Pedra estava no sepulcro, esse era o possível. O possível ele pediu para que viessem fazer, removeram a pedra, mas o impossível Jesus fez, ressuscitar o que estava morto. Eu não sei o que está morto na tua vida, mas creia que pelo poder da palavra o Senhor está trazendo à existência aquilo que diante dos teus olhos parece não ter mais jeito. Creia que Ele é a saída, creia que Ele é o caminho, porque Marta e Maria, ela não acreditaram, mas o Senhor disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E o Senhor diz para mim e para ti esta noite: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então somente creia e verá o seu milagre. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e conceda um dia abençoado e maravilhoso na presença deste Deus Todo-Poderoso. Meus abraços, meus irmãos.